Olá, turminha do segundo ano, tudo jóia com vocês? Eu espero que vocês estejam super bem. Hoje é dia 23 de outubro e nós temos duas videoaulas, uma de língua portuguesa e outra de matemática. E nós vamos continuar a falar sobre os contos de fadas, sobre o mundo mágico dos contos de fadas, no nosso caderno de língua portuguesa do quarto bimestre. Nós vamos fazer da página 17 até a página 21, tá bom? E depois, a Pro irá fazer junto com vocês a lição de casa 16, agora no caderno do terceiro bimestre, páginas 107 e 108. Então, já separe aí os dois cadernos de língua portuguesa, o do quarto bimestre e o do terceiro bimestre, tá bom? Nós vamos começar com o caderno do quarto bimestre. Abra na página 17, veja se você apontou bem o seu lápis, pegue lápis de cor, preste bastante atenção nas explicações da prova. Vamos lá? Muito bem. Exploração e descoberta, hora do texto. A história que você vai ler daqui a pouco começa assim. Era uma vez uma menina encantadora, todos que batiam os olhos nela adoravam. E entre todos, quem mais a amava era sua avó, que estava sempre lhe dando presentes. E aí, você descobriu que história é essa? Então escreva o título dela no quadro abaixo. Descobriu que história é? Ó, tem uma menina encantadora, que todos gostavam dela, mas quem mais a amava era sua avó. A vovó vivia dando presentes para essa menina. Quem é? Já descobriu? Já escreveu aí? Isso aí, é a Chapeuzinho Vermelho. Hoje nós vamos ler a história da Chapeuzinho Vermelho. Pinte apenas os quadrinhos com as personagens que você acha que irá encontrar nesta história. Então, eu tenho certeza que a maioria de vocês já escutou essa história, já assistiu algum desenho, já assistiu algum filme, já escutou na escola, ou você tem algum livrinho aí com essa história na sua casa. E você lembra das personagens que fazem parte dessa história? Você vai pintar aqui os quadrinhos que tem o nome das personagens da história da Chapeuzinho Vermelho. Então, vamos lá? Tem vovozinha? Tem vovozinha. Tem bruxa? Não tem bruxa. Tem príncipe? Não, não tem príncipe, né? Tem fada? Não, não tem fada. Tem pescador? Também não. Tem lobo mau? Tem lobo mau. Tem rainha? Não, não tem rainha. Tem pássaro encantado? Não, não tem. Tem madrasta? Tem 7 anões? Não, isso aí é de outra história, né? Tem caçador? Tem caçador. Tem porquinho? Não, não tem porquinho. Agora pause o vídeo e pinte os quadrinhos da página 17, onde está escrito o nome da vovozinha, lobo mau e caçador, tá bom? Pause o tempo que você precisar, depois despause, que nós vamos começar a leitura da história. Bem, então abre o seu caderno na página 18 e acompanhe a leitura da história toda com a Pro, tá bom? Então acompanhe aí com seu dedinho ou com um lápis e vamos lá. Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menina encantadora. Todos que batiam os olhos nela a adoravam. E, entre todos, quem mais a amava era sua avó, que estava sempre lhe dando presentes. Certa ocasião, ganhou dela um pequeno capuz vermelho. Assentava-lhe tão bem que a menina queria usá-lo o tempo todo e por isso passou a ser chamada Chapeuzinho Vermelho. Um dia, a mãe da menina lhe disse: Chapeuzinho Vermelho, aqui estão alguns bolinhos e uma garrafa de vinho. Leve-os para sua avó. Ela está doente, sentindo-se fraquinha, e essas coisas vão revigorá-la.
Trate de sair agora mesmo, antes que o sol fique quente demais. E quando estiver na floresta, olhe para frente como uma boa menina e não se desvie do caminho. Senão, pode cair e quebrar a garrafa e não sobrará nada para a avó. E, quando entrar, não se esqueça de dizer bom dia e não fique bisbilhotando pelos cantos da casa. Farei tudo o que está dizendo. Chapeuzinho prometeu à mãe. Nós ainda estamos na página 18, tá bom? Sua avó morava lá no meio da mata, a mais ou menos 1 hora de caminhada da aldeia. Mal pisara na floresta, Chapeuzinho Vermelho topou com um lobo. Como não tinha a menor ideia do animal malvado que ele era, não teve um pingo de medo. Bom dia, Chapeuzinho Vermelho, disse o lobo. Bom dia, senhor lobo, ela respondeu. Aonde está indo tão cedo de manhã, Chapeuzinho Vermelho? A casa da vovó. O que é isso debaixo do seu avental? Uns bolinhos e uma garrafa de vinho. Assamos ontem e a vovó, que está doente e fraquinha, precisa de alguma coisa para animá-la, ela respondeu. Agora na página 19, ok? Onde fica a casa da sua vovó, Chapeuzinho? Fica a um bom quarto de hora de caminhada mata dentro, bem debaixo de 3 carvalhos grandes. O senhor deve saber onde é pelas aveleiras que crescem em volta, disse Chapeuzinho Vermelho. O lobo pensou com seus botões. Esta coisinha nova e tenra vai dar um petisco e tanto. Vai ser ainda mais suculenta que a velha. Se tu fores realmente matreiro, vais papar as 2. O lobo caminhou ao lado de Chapeuzinho Vermelho por algum tempo. Depois disse: Chapeuzinho notou que há lindas flores por toda parte? Por que não para e olha um pouco para elas? Acho que nem ouviu como os passarinhos estão cantando lindamente. Está se comportando como se estivesse indo para a escola, quando é tudo tão divertido aqui no bosque. Ainda na página 19. Chapeuzinho Vermelho abriu bem os olhos e notou como os raios de sol dançavam nas árvores. Viu flores bonitas por todos os cantos e pensou: se eu levar um buquê fresquinho, a vovó ficará radiante. Ainda é cedo, tenho tempo de sobra para chegar lá, com certeza. Chapeuzinho deixou a trilha e correu para dentro do bosque à procura de flores. Mal colhia uma aqui, avistava outra ainda mais bonita acolá. E ia atrás dela. Assim, foi se embrenhando cada vez mais na mata. O lobo correu para a casa da avó de Chapeuzinho e bateu à porta. Quem é? É Chapeuzinho Vermelho. Trouxe uns bolinhos de vinho. Abra a porta. É só levantar o ferrolho, gritou a avó. Estou fraca demais para sair da cama. Agora, página 20. O lobo levantou o ferrolho e a porta se escancarou. Sem dizer uma palavra, foi direto para a cama da avó e a devorou inteirinha. Depois, vestiu as roupas dela, enfiou sua touca na cabeça, deitou-se na cama e puxou as cortinas. Enquanto isso, Chapeuzinho corria de um lado para o outro à cata de flores.
Quando tinha tantas nos braços que não podia carregar mais, lembrou-se de repente de sua avó e voltou para a trilha que levava à casa dela. Ficou surpresa ao encontrar a porta aberta e, ao entrar na casa, teve uma sensação tão estranha que pensou: puxa, sempre me sinto tão alegre quando estou na casa da vovó, mas hoje estou me sentindo muito aflita. Ainda na página 20. Chapeuzinho Vermelho gritou um olá, mas não houve resposta. Foi então até a cama e abriu as cortinas. Lá estava sua avó, deitada, com a touca puxada para cima do rosto. Parecia muito esquisita. Oh, avó, que orelhas grandes você tem? É para melhor te escutar. Oh, avó, que olhos grandes você tem? É para melhor te enxergar. Oh, avó, que mãos grandes você tem? É para melhor te agarrar. Oh, avó, que boca grande e assustadora você tem? É para melhor te comer. Assim que pronunciou estas últimas palavras, o lobo saltou fora da cama e devorou a coitada da Chapeuzinho Vermelho. Página 21 agora. Saciado seu apetite, o lobo deitou-se de costas na cama, adormeceu e começou a roncar muito alto. Um caçador que por acaso ia passando junto à casa pensou: como essa velha está roncando alto, melhor ir ver se há algum problema. Entrou na casa e, ao chegar junto à cama, percebeu que havia um lobo deitado nela. Finalmente te encontrei, seu velhaco, disse. Faz muito tempo que ando à sua procura. Sacou sua espingarda e já estava fazendo pontaria quando atinou que o lobo devia ter comido a avó e que, assim, ele ainda poderia salvá-la. Em vez de atirar, pegou uma tesoura e começou a abrir a barriga do lobo adormecido. Depois de algumas tesouradas, avistou um gorro vermelho, mais algumas, e a menina pulou para fora gritando: ah, eu estou tão apavorada! Como estava escuro na barriga do lobo. Ainda na página 21. Embora mal pudesse respirar, a idosa vovó também conseguiu sair da barriga. Mais que depressa, Chapeuzinho Vermelho catou umas pedras grandes e encheu a barriga do lobo com elas. Quando acordou, o lobo tentou sair correndo, mas as pedras eram tão pesadas que suas pernas bambearam e ele caiu morto. Chapeuzinho Vermelho, sua avó e o caçador ficaram radiantes. O caçador esfolou o lobo e levou a pele para casa. A avó comeu os bolinhos, tomou o vinho que a neta lhe levara e recuperou a saúde. Chapeuzinho Vermelho disse consigo: nunca se desvie do caminho e nunca entre na mata quando sua mãe proibir. Essa história é um conto de fadas de Perrault, dos irmãos Grimm e outros. É uma apresentação de Ana Maria Machado e a ilustração de Trina, certo? Então, na segunda-feira, nós vamos responder algumas perguntinhas sobre esse texto que nós acabamos de ler agora. Vamos corrigir a lição de casa do caderno do terceiro bimestre, lição de casa 15, página 106. Então, você pode fechar o caderno do quarto bimestre e pegar agora o caderno do terceiro bimestre, abrir lá na página 106, que nós iremos fazer a correção, tá bom? Exercício 1.
Leia este belo poema de Henriqueta Lisboa em voz alta. Então, vamos ler de novo esse poema? Segredo. Andorinha no fio escutou um segredo. Foi à torre da igreja, cochichou com o sino. E o sino bem alto. Delém, dem, delém, dem, delém, dem, delém, dem. Toda a cidade ficou sabendo. Circule no poema os versos que imitam o badalar do sino da igreja. Então, quais são os versos que imitam o badalar do sino? Hein? Aqui, ó. Delém, dem, delém, dem, delém, dem, delém, dem. Você pode circular ou fazer um quadrado como eu fiz, ou você pode usar o marca-texto também, ok? B. Como você poderia representar em palavras o som da andorinha conversando com o sino? Escreva no quadro abaixo. Ah, eu acho que é assim, ó. Piu, 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 piu. Não sei como pode ser uma andorinha falando com o sino. Eu acho que é esse som, tá bom? Aí é uma sugestão. Se você escreveu diferente da Pro, não tem problema. 2. Releia a última estrofe do poema. Depois responda. O que é que toda a cidade ficou sabendo? Então, vamos ler a última estrofe? Olha lá. Toda a cidade ficou sabendo. O que é que toda a cidade ficou sabendo? A andorinha foi contar para o sino mesmo? Ela foi contar o segredo que ela escutou quando ela estava no fio, tá bom? Então, a Pro escreveu assim, ó. A cidade toda ficou sabendo do segredo que a andorinha escutou no fio. Você não precisa apagar a sua resposta, tá bom? Escreveu aqui, é uma sugestão. Tudo bem? Agora, nós vamos fazer a lição de casa 16, página 107, juntos, ok? Então, abra seu caderno, agora na página 107, lição de casa 16, do caderno do terceiro bimestre. Leia com atenção os pares de palavras do quadro abaixo. Assinale com X a que grupo pertence cada um desses pares. Então, pares de palavras, antônimos e sinônimos. Então, vamos lembrar, antônimos são palavras que têm significados opostos, como aqui, grande e pequeno, significados opostos. E sinônimos são palavras que têm significados semelhantes, ok? Então, quando for antônimo, você vai fazer o xizinho nesta coluna. E quando for sinônimo, você irá fazer o xizinho nesta coluna. Então, vamos lá? Bonito e belo é antônimo ou sinônimo? Bonito e belo têm significados opostos ou significados semelhantes? Isso aí, bonito e belo é sinônimo. Quente e frio. Quente e frio tem um significado oposto ou tem um significado semelhante? Oposto, então é antônimo. Longe e perto é antônimo ou sinônimo? Isso é um antônimo, tem significados opostos. Alegre e feliz tem significado oposto ou tem significado parecido, semelhante? Alegre e feliz é um sinônimo, tem significado semelhante. Sujo e imundo tem um significado oposto ou tem um significado semelhante? Isso mesmo, tem um significado semelhante. Okay? Se você marcou o X no local correto, ok? 2. Reescreva as frases a seguir, trocando as palavras destacadas por um antônimo correspondente. Então lembrem, antônimos são palavras que têm significados opostos, ok? Então, vamos ver aqui a primeira, para fazer a primeira, ó. A
bola de futebol era muito macia. Então, qual palavra é o oposto de macia, hein? Olha lá, vou escrever assim. A bola de futebol era muito áspera. Então, áspero é oposto de macio, tá bom? Tem que escrever a frase toda, você só vai mudar a última palavra, um antônimo, ok? Olha só a letra B. A camiseta está molhada. Você vai trocar a palavra molhada por um antônimo. Qual é o antônimo de molhado? O oposto, ó. Se está, ou está molhado ou está. Você vai escrever a frase e trocar aqui, tá bom? A luz do quarto está apagada. Então, você vai trocar a palavra pelo antônimo de apagada. Então, ou a luz está apagada, ou a luz está. Você vai reescrever a frase e trocar a palavra apagada. Pause o vídeo agora, faça esse exercício, depois retorne e nós vamos corrigir, tá bom? Vamos lá? Então, ó, a camiseta está molhada, a camiseta está seca. Antônimo de molhado é seco, ok? A luz do quarto está apagada. A luz do quarto está acesa. Antônimo de apagado, aceso. Ok? Veja se você fez certinho. Se precisar, pause o vídeo e arrume. 3. Desembaralhe as sílabas e escreva as palavras no quadro de acordo com o sinônimo correspondente. Então, eu tenho aqui várias sílabas que formam uma palavra, que são sinônimos das palavras aqui do quadro, tá bom? Então, vamos lembrar o que é um sinônimo. Sinônimos são palavras que têm significados semelhantes. Então, qual palavra tem um significado semelhante a longo? Vamos procurar aqui. Você consegue encontrar nessas nuvens uma palavra que tem um significado semelhante a longo? É comprido. A palavra comprido aqui, comprido. Então, essa já foi. Agora, você vai pausar o vídeo e encontrar o sinônimo de perfume, de alegre, de início e de belo, tá bom? Pause o vídeo, depois despause que nós vamos corrigir. Pronto, vamos lá? Então, qual que é o sinônimo de perfume? Aroma. De alegre, contente. De início, começo. E de belo, bonito. Certo? Veja se você fez tudo certinho, senão você apaga e arruma, não tem problema. Muito bem, pessoal. Em língua portuguesa, por hoje é só. Um excelente final de semana para vocês. Se você ainda não assistiu a aula de matemática, volte lá no aplicativo e assista, ok? Beijo enorme para vocês e até segunda-feira.